Bom dia, turma do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Adilson, de Geometria. O nosso assunto de hoje são medidas de comprimento. As medidas de comprimento, elas seguem algumas escalas básicas. Nós temos uma escala principal, que vai de quilômetro até milímetro. Nós temos o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetros. Essas medidas, a separação de uma medida de comprimento para outra é separada por 10 partes. Então, se eu quero ir, por exemplo, de quilômetro para metros, eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Eu tenho 3 partes de 10. 10 vezes 10 vezes 10. Se eu sigo essa ordem de quilômetro para milímetro, eu vou multiplicando. Se eu venho o contrário, se eu volto de milímetro até quilômetro, eu divido. Então, essa escala é uma escala, fundamental e ela é básica. Por quê? Quando eu quero transformar uma medida em outra, eu necessito dessa escala. Quilômetro, que é o km, quilômetro, hectômetro, o hm, decâmetro, que é o DAM, aí vem o metros, decímetro, centímetro e o milímetro. Segue essa ordemzinha básica. Joia? Se eu quero transformar, por exemplo, 3 km em metro, eu vou multiplicar os 3 km por 1000, porque é 10 vezes 10 vezes 10. Mas se eu tiver, por exemplo, eu tenho 1000 metros, eu quero transformar em quilômetro. E aí eu estou voltando de metros para quilômetro. 10 vezes 10 vezes 10, eu vou dividir esse 1000 dividido por 1000. Então, 1000 metros transformado em quilômetro é 1000 dividido por 1000, que vai dar 1 quilômetro. Se eu quero transformar 1 quilômetro, 1 quilômetro para metros, eu multiplico por quem? Por 1000. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E assim por diante, Então, o símbolo de quilômetro, que é o km, começa com essa ordem. A ordem, crescente. Então, km, quilômetro. O hectômetro, o hm. E o DAM é o decâmetro. O M significa metros. O DM, decímetro. O CM, centímetros. E o MM, milímetros. Eu quero transformar, por exemplo, eu quero transformar, deixa eu botar bem aqui, eu quero transformar 10 milímetros em metros. Se eu quero transformar 10 milímetros em metros, qual é o procedimento? Eu estou voltando, eu estou voltando de milímetro para metro. Eu estou voltando 3 casas de 10, que vai dar 1000. 10 vezes 10 vezes 10. Então, eu vou dividir 10, dividido por 1000. Corta um zero do numerador, outro zero do denominador, Então, se eu for dividir 1 dividido por 100, vai dar 0,01. Só que agora é metros. Eu estava transformando de milímetros para metros. Então, para transformar de milímetro, pessoal, de milímetro para metro, eu tenho que dividir o número. Então, eu tenho 10 milímetros. E eu quero transformar ele para metros. Vou dividir por 1000. Corto um zero do numerador, um zero do denominador. Vai dar 0,01 metros. Tá aí, esquentadinho. Vai lá. Zero vírgula 0,01 metros. Tá aí. Joia? Então, eu quero transformar, por exemplo, eu quero transformar 5 quilômetros em decímetros. Em decímetro, que é o dm. Então, aí, eu tenho 5 km em decímetros. Se eu fosse transformar de quilômetro para metro, eu ia multiplicar por quanto? Por 1000.
Mas eu quero é para decímetro, é uma casa a mais, é 10 a mais. Então eu vou multiplicar esses 5 quilômetros que eu quero transformar em decímetro, eu vou multiplicar por quanto? Por 10 mil. 5 vezes 10, ó. 5 multiplicado por 10 mil. Ó, dá 50 mil. Então, 5 quilômetros transformado em decímetro vai dar o quê? 50 mil o quê? Decímetro. dm. É só acrescentar o número de zeros. Então, essa escala de comprimento, relembrando que a escala de comprimento, ela vai do quilômetro até o milímetro. Então, é quilômetro, depois o hectômetro, depois o decâmetro, depois o metro, em seguida vem decímetro, centímetro e o milímetro. Tudo bem? Cada partezinha dessa corresponde a 10. Isso é a escala de comprimento. Então, no dia a dia, nós temos vários exemplos de medida de comprimento. Eu quero construir, por exemplo, uma calçada. Então, eu tenho que, né, saber quais são as medidas de comprimento, a sua largura, né, a sua espessura, né, justamente para isso. Pois a nossa aula de hoje, pessoal, é sobre comprimento. Né? Bons estudos, até a próxima.